E aí, beleza? Na aula de hoje vai ser a aula que realmente nós vamos começar a analisar circuitos elétricos. Então vamos lá para o quadro, que eu preparei uma aula muito bacana pra gente. Gente, hoje a gente vai começar a fazer análise de circuitos elétricos. Mas antes de começar a fazer a análise em si, eu queria introduzir algumas fórmulas para vocês que vão ser importantes justamente para a análise. Eu queria mostrar primeiro o divisor de corrente e o divisor de tensão. O que acontece com o divisor de corrente? Aqui a gente tem vários resistores em paralelo, e como a gente sabe que o potencial é mesmo, a corrente que vai chegar aqui vai se dividir em várias. E o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente quer achar essa corrente aqui, I1, que passa no resistor 1. Para achar essa corrente, a gente vai usar essa fórmula aqui. Mas a gente tem um problema, né? Porque a gente tem 3 resistores aqui e aqui a gente só tem 2, né? R2 aqui e o R1 aqui embaixo. Eu deixei 2 resistores aqui porque uma vez que a gente tem vários resistores em paralelo, a gente pode calcular a resistência equivalente. Então, você não precisa se preocupar com esses 2 resistores aqui. Você pode achar a resistência equivalente deles, que eu vou chamar aqui de... Você pode achar a resistência equivalente desses 2 resistores e substituir na fórmula aqui para achar o R1. Tranquilo? Na próxima instrumento de análise, a gente vai seguir o mesmo raciocínio, só que em vez de ser concorrente, vai ser de tensão. Uma vez que a gente vai ter aqui resistores em série, ou seja, a corrente que passa aqui é a mesma, só que cada resistor vai desperdiçar uma tensão diferente. E como é que a gente vai fazer? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. A gente vai ter que a resistência dispersal no resistor vai ser R1 sobre R1 mais R2. Aí vai ter a mesma pergunta. Lucas, mas aqui não tem só 2 resistores, são 3. Aí que você vai fazer a mesma coisa, você vai achar a resistência equivalente dos outros 2 que não te interessa para achar a DDP que um resistor desperdiça, beleza? Agora, tendo isso em vista, a gente pode passar em si para a própria análise de circuitos, que a gente vai usar essas fórmulas. Aqui, então, nós temos um circuito em que temos que achar o potencial desse primeiro resistor aqui de 5 ohms e temos que achar essa corrente aqui que passa no resistor de 30 ohms. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é simplificar esse circuito. Para simplificar, o primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vê que esses 2 resistores em paralelo são iguais. E como são 2, a gente pode achar a resistência equivalente desses 2 pegando 120 e dividindo por 2, que vai ser igual a 60. Então, nosso circuito novo simplificado vai ser esse circuito aqui, beleza? Agora a gente vai fazer aquela mesma fórmula que eu tinha falado para vocês na aula de sucessão de resistores. A gente vai fazer o produto desses 2, que vai dar 1.800, dividido pela soma, que vai ser 30 mais 60, que é 90. 1.800 dividido por 90 vai dar 20 ohms. Tendo ideia que a gente já simplificou o circuito e deixou 3 resistores em série, a gente já pode achar o potencial V1, que é esse potencial aqui que passa no resistor de 5 ohms. Para achar V1, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar essa fórmula aqui do divisor de tensão. Então a gente vai ter que o potencial vai ser o 5, que vai ser o R1, sobre 25. Uma vez que a gente pode achar a resistência equivalente desses 2 que estão em série, que vai ser 20 mais 5, que é 25, vezes o potencial todo, que é 90 aqui. Então a gente vai ter 1/5 de 90. 90 dividido por 5 vai ser 18. Agora, para achar esse 1 aqui, primeiro a gente tem que achar a corrente que chega aqui, né? Porque vai ter uma corrente I. Vai ter uma corrente I que chega aqui e é dividida no circuito. Essa corrente I é a mesma corrente que vai passar aqui, ó. Né? Uma vez que esses resistores estão em série, a gente pode achar a corrente que passa por todos esses resistores. E a gente vai usar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que U é igual a RI. Logo, I vai ser igual a U sobre R. Então, a gente vai ter que o U vai ser 90 dividido por R. O R, nesse caso, vai ser a resistência equivalente do circuito inteiro. Somando, então, a gente vai ter 5 mais 5, 10, mais 20, 30. Então, a corrente vai ser 90 dividido por 30, que vai ser 3 amperes. Agora que a gente achou a corrente que passa nesse circuito, que é justamente a corrente que chega nesse ponto aqui, a gente pode achar I1. E como é que a gente vai achar I1? Usando o divisor de corrente. Mas, Lucas, aqui tem 3 resistores. Por isso mesmo que, quando eu simplifiquei, a minha primeira simplificação foi associar esses 2 resistores em paralelo para a gente achar esse resistor aqui de 60 e a corrente vai passar pelo resistor de 30, não vai mudar. Então, a gente já pode utilizar o divisor de corrente para esses 2 resistores. Aplicando a fórmula de novo, usando essa fórmula daqui, a gente vai ter o quê? Que a corrente que vai passar
vai ser igual a R2, ou seja, nesse caso vai ser o 60, dividido por R1 mais R2. 30 mais 60 dá 90 vezes 3. Então, a gente vai ter, simplificando, 600 dividido por 90, a gente pode colocar que é 2 terços. 2 terços vezes 3, o 3 cancela com 3 aqui de baixo, temos 2 amperes. Na aula de hoje, nós aprendemos algumas ferramentas muito úteis, como calcular uma corrente num resistor em paralelo, e também a gente aprendeu como calcular a tensão no resistor em série. E usando isso, a gente conseguiu resolver esse exemplo aqui, beleza? Então a gente já consegue fazer análise de alguns circuitos elétricos e na próxima aula vai ter uns exercícios muito bacanas. Espero ver você lá.